Bom, primeiro, muito bem-vinda. É um prazer falar de RH, de empregabilidade, e eu vou explicar como que vai funcionar o nosso programa, que é um programa de aceleração de carreira no RH. Então, a gente vai falar sobre empregabilidade e também sobre tudo que envolve os conhecimentos de RH. Então, subsistemas, como que eles se conectam, de maneira prática também, o que a gente precisa fazer em determinado subsistema, em determinada atividade, e vamos ter exercícios, enfim. Então, a gente vai abranger várias coisas aí para acelerar os resultados, tá? Mas, antes de tudo, eu quero agradecer pela confiança, né? Tanto no meu trabalho, em tudo que eu propus e você prontamente, né, se interessou. Então, muito obrigada pela confiança, tá? Vou fazer aqui alguns combinados, tá? Para ficar melhor. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, vou deixar, aí você deixa o microfone desligado para não dar ruído na gravação, e depois a gente vai e abre para poder conversar melhor. Se você já tiver alguma dúvida enquanto a gente está aqui conversando, aí você vai mandando no chat aqui, tá bom? Mas hoje também é mais para eu apresentar, é mais para eu explicar como vai funcionar e já passar um primeiro exercício aí para a gente acelerar esses resultados. Beleza? Então, tá bom. Então, primeiro, eu quero fazer aqui alguns combinados, que a gente vai ter o horário. Eu sempre vou entregar meu 100%, então sempre estarei disponível no nosso horário. A princípio, todo sábado às 9, a gente vai se encontrar. Então, em torno aí de 8 semanas, então uns 2 meses. Vamos ver como que vai ser o andamento de tudo. Se eu ver que ainda tem muita coisa para a gente passar e 8 semanas está pouco, a gente estende um pouquinho mais para 12. Então, a gente fica 3 meses, tá bom? Mas, a princípio, 8 semanas é a programação do que a gente vai desenvolver junto, tá? Tá bom. O segundo combinado é a dedicação. Então, o que eu passar é muito importante que seja colocado em prática para que vocês consigam ter, de fato, resultado, tá? Porque se eu passo para vocês, vocês não colocam em prática, não vai ter resultado. Sim. Resultado só tem quem coloca a mão na massa. Algumas coisas vão ser muito simples de fazer, outras vão ser mais difíceis de fazer. Para alguns, mais difíceis, para outros mais fáceis, mas é importante que todo mundo faça dentro das suas condições e daquilo que sabe. Não é uma questão de certo ou errado, é sim colocar no movimento, porque muita coisa a gente só aprende quando a gente coloca em prática. O conhecimento, ele vem para a mente, mas a gente só transforma esse conhecimento em habilidade quando a gente coloca em prática, tá? Então, colocar em prática é um segundo combinado aí. O terceiro combinado é o comprometimento de fato. Então, se comprometer não comigo, mas com os seus próprios resultados, com aquilo que você quer. E a gente vai, agora, nesse início, já entender o que você quer, né? E entender, de fato, onde você está, qual é o seu momento e para onde você quer ir, tá? Para que a gente tenha clareza do que a gente vai trilhar nesse projeto juntos, tá bom? Então, esses são os 3 combinados. A respeito do grupo de WhatsApp, ele está aberto para networking, para suporte, para dúvida, para compartilhar alguma coisa que está ali acontecendo e você precisa de uma resposta mais rápida, que não vai poder esperar o nosso encontro da semana. Então, ele está aberto para a gente conversar sobre isso, para
Se uma pessoa coloca uma dúvida, outra pode responder, não precisa ser só eu. Ele é realmente para troca, tá? Por quê que é importante a gente ter isso? Porque quando a gente está estudando sozinho, é mais difícil colocar em prática, a gente não tem ali uma cobrança de ninguém, então a gente fica muito procrastinando. Quando a gente tem outras pessoas no movimento, isso dá um gás maior, isso incentiva mais, e aí a gente consegue também aprender com a dúvida do outro, a gente consegue fazer parcerias, enfim. Tem muita vantagem em ter um grupo de pessoas indo para o mesmo caminho, né? Quando a gente está fazendo algo solitário, a gente fica perdido, a gente às vezes não tem com quem conversar, com quem trocar. Então, um grupo, ele é para isso, tá? Então, fique à vontade. O suporte também eu vou dar dentro do grupo, né? Para dúvidas gerais sobre os assuntos que a gente vai trabalhar aqui. E se tiver alguma dúvida específica, né? Algo que não queira compartilhar ali no grupo, pode me chamar no privado, sem problema nenhum, tá bom? Também estou disponível no privado. Então, vamos lá falar sobre o programa, né? Eu, a princípio, falei, não é curso, é mentoria. Então, deixa eu explicar o que é esse programa de mentoria, né? E qual a diferença de curso. Bom, o curso, a gente compra, a gente senta na cadeira ali, senta a bundinha na cadeira e estuda, né? A gente absorve o conhecimento. E muitas vezes a gente não tem um suporte rápido, a gente não tem um direcionamento específico das nossas necessidades, então, de repente, eu comprei um curso sobre recrutamento e seleção, tudo bem. Aí eu aprendi lá como fazer uma triagem de currículo. Só que às vezes eu tenho uma dúvida, ou eu estou fazendo uma triagem e eu tenho uma dúvida ali específica, e eu não tenho esse suporte, né? O curso, muitas vezes, ele não dá isso de uma maneira tão rápida, é muito algo mais solitário. Então, o objetivo de um programa de mentoria é justamente te trazer direcionamento mais próximo. É para que você tenha acesso a quem já passou por aquilo e vai te dar um atalho para você chegar onde você quer. E esse atalho, ele vai vir com menos erros. Então, você vai... Porque a pessoa que já passou, ela já errou. Então, se ela já errou, ela já não vai... Ela vai te dar, olha, você não vai passar por esse erro, porque eu já passei por esse erro, tá? Então, programa de mentoria é justamente acompanhamento. Então, eu te transmito o meu conhecimento, eu acompanho aquilo que você está fazendo e te dou feedback daquilo que você está implementando, tá? E por que que é um programa de aceleração, né? Porque é realmente acelerar os seus resultados, é te trazer um conhecimento que eu levei anos para adquirir em muito menos tempo. E aí você consegue colocar isso em prática mais rápido e ter resultados mais rápido, tá? Claro, cada pessoa ela tem o seu processo de aprendizagem. E isso é normal que uma pessoa aprenda mais rápido, consiga colocar outra coisa mais rápido em prática. Nem todo mundo vai estar no mesmo momento, então tem gente que vai estar começando realmente a carreira, tem gente que já está ali atuando em algum nível, tem gente que já está fazendo transição de carreira, então já tem uma bagagem do mercado, mas não tem uma bagagem talvez do RH, enfim, cada pessoa no seu momento, mas que de toda maneira precisa adquirir esse conhecimento, precisa acelerar os seus resultados. Então, por isso, um programa de mentoria é diferente de curso, tá? E é muito melhor do que ter o curso ali e aprender sozinho. Bom, e aí, a minha dúvida é, para quem é, né, esse programa de mentoria? Então, primeiro, para quem quer ganhar mais? Quer ganhar mais? Imagina que sim. Com certeza. Com certeza, né? Para quem quer usar o seu potencial,
de conhecimento, de habilidades, quer ser reconhecido pelo seu trabalho, para quem quer crescer na área, né? E não só na área, para quem quer, de fato, crescer como pessoa, crescer como profissional. Então, se é isso que vocês querem, né? Se é isso que vocês querem, então, aqui estou para prover e acelerar isso, esse resultado que vocês querem, tá? Mas dentro desse resultado tem um porquê. Tem um porquê você está aqui comigo hoje. E esse porquê a gente vai entender ele, né? A gente vai entender o que te levou a buscar mais proximidade, a buscar esse conhecimento e quais são as suas expectativas com relação ao programa, tá? Porque é importante a gente alinhar a expectativa daquilo que vai ser entregue, daquilo que não será entregue, até onde a gente vai junto e depois até onde você vai sozinha, tá? É importante a gente ter essa clareza também, tá bom? Então, dentro do nosso programa, a gente vai trabalhar 3 assuntos, tá? O primeiro, e não necessariamente nessa ordem, tá? Porque eu separei em 3 assuntos, mas a gente vai trabalhar eles juntos, de maneira síncrona. Empregabilidade, então, sim, a gente vai olhar para as questões de mercado, a gente vai olhar para currículo, para LinkedIn, para posicionamento na sua vitrine profissional, que é o que eu chamo de vitrine profissional, então a forma como você se apresenta é a sua vitrine, né? Então, a gente vai olhar para isso e a forma como você busca vagas ou se posiciona dentro da empresa, enfim. Então, como que você trabalha a sua empregabilidade, tá? A forma como você tem e adquire conhecimento de RH. Então, a gente vai trabalhar todos os subsistemas de RH. Claro, nesse tempo de 8 semanas, talvez a gente não consiga aprofundar em cada detalhe de cada subsistema, mas a gente consegue passar por todos eles de uma maneira efetiva e que você consiga entender como ele funciona, por que ele existe, como colocar ele em prática dentro da empresa e por que é importante você já ter isso, mesmo sem estar atuando ou mesmo sem ter um projeto em andamento. Porque quando você tem uma visão global do subsistema de RH, quando você entende por que cada coisa ali funciona, como ela funciona, onde ela interfere, você consegue tomar decisões mais assertivas dentro daquilo que você já está fazendo. Você consegue ver mais à frente. Você consegue ter uma visão mais ampla da empresa, uma visão mais ampla do setor, tá? E também consegue abranger mais áreas, né? Se for da sua vontade. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Eu vejo que a gente muitas vezes precisa ter vários cursos de cada subsistema para entender como cada coisa funciona mais profundamente. E muitas vezes a gente não consegue colocar tudo em prática. Então, aqui a gente vai trazer esse conhecimento, tá? E o terceiro ponto que a gente vai trabalhar nisso tudo é o posicionamento. Então, como eu me posiciono na empresa, como eu me posiciono no mercado, como eu me posiciono para atrair recrutador ou para atrair pessoas para aprender comigo. Enfim, a gente vai trabalhar esse posicionamento também dentro do nosso programa, beleza? Então, me diga, até aqui, tem alguma dúvida? Não, tá claro. Tá Ficou claro? claro para mim. E dentro do que eu falei, o que você já tem de expectativa? Perdão, Nath. É que vieram aqui me chamar. É, o que mais me, me interessou mesmo foi mais o crescimento na área e o crescimento de carreira. Uhum, É o que mais perfeito, está me interessando no momento. maravilha. Tá bom. Então, para que a gente
comece aqui o nosso acompanhamento, primeiro a gente precisa entender onde você está, tá? Então, qual que é o meu papel aqui? Ser o seu GPS, tá? Então, te guiar dentro do que você precisa. O que que um GPS faz? Ele pega o seu ponto de partida, o seu ponto de chegada e traça a melhor rota. A rota que não vai ter tanto buraco, a rota que não vai estar engarrafada, a rota que não vai ter acidente, né? Então, é esse o meu papel aqui, ser o seu GPS e trazer um conhecimento mais rápido, com o mínimo de interferências, de erro, beleza? Então, para começar, a gente entender o seu ponto de partida, existe um exercício que se chama, não é um exercício, é uma metodologia, que se chama análise SWOT, tá? SWOT. Você já conhece? Já viu isso em algum lugar? Já fez análise SWOT sua? Conheço sim, mas eu nunca cheguei a fazer a minha, não. Mas eu conheço sobre. Maravilha. Então, tá. Então, esse é o seu primeiro exercício. Fazer a análise SWOT sua. E aí, eu vou te explicar como você vai fazer isso. Eu vou abrir aqui uma aba do Excel, só para você ter uma noção de como você vai fazer, tá? Deixa eu abrir aqui. Pode ser que passe aqui um carro de vendendo alguma coisa, um som aí que você vai ouvir, tá? Mas faz parte, né? Sábado é assim. Sábado é assim. É óleo, é alho, é de tudo, né? Ó, eu vou olhar aqui para o lado, porque eu estou olhando para minha outra câmera. Mas eu vou compartilhar a tela com você. Opa. Compartilhar aqui. Me fala quando você estiver vendo, Ana. Tô vendo. Maravilha. Bom, então, só para ficar bem explicadinho, a análise SWOT, a gente vai fazer aqui um quadrante, onde eu vou colocar então, primeiro aqui, você vai colocar as suas forças, tá? No primeiro quadrante. Opa. No segundo quadrante, eu vou colocar as suas fraquezas. Vou explicar cada um, tá? Opa. Aqui são as suas oportunidades. E aqui, ameaças. Ok? Então, a gente tem esses 4 pontinhos para trabalhar. Dentro das suas forças, o que, que você vai colocar? Então, primeiro, a gente, antes de fazer isso aqui, a gente precisa estar com a mente alinhada em um ponto. Porque eu posso olhar para as minhas forças com relação a ser mãe, eu posso olhar para as minhas forças com relação a ser profissional, eu posso olhar para as minhas forças com relação a ser estudante, mas aqui a gente está falando do profissional, aqui a gente está falando do que a gente vai fazer com relação
a nossa empregabilidade e a nossa atuação enquanto recursos humanos, ok? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, dentro das suas forças, é aquilo que você já tem de ponto forte, é aquilo que você já tem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui preenchendo como se fosse eu para ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, eu tenho tanto tempo de, de RH, tá? 10 anos. Vou fazer uma coisa aqui, peraí. Mesclar células que fica mais fácil. Então, eu tenho 10 anos de RH, por exemplo. É um ponto forte. E aí você vai colocar, por exemplo, eu tenho conhecimento. Vou tirar essa letra mais. Conhecimento. Enxergando bem? Tá pequeno para você? Como que tá? Vou aumentar aqui. Ficou melhor? Ó, conhecimento de generalista. Perdão, Nath, não estava saindo do mundo. Tá dando Tudo para ver bem? assim, tranquilo. Perfeito. Conhecimento generalista. É um ponto forte. Eu tenho, para a área de RH, eu tenho um ponto forte que é conhecimento de IDP. É um ponto forte, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento de IDP. Eu tenho facilidade com Excel, por exemplo. No meu caso, eu diria, eu tenho Excel avançado. Eu tenho experiência de empresas, que eu já trabalhei. Eu tenho graduação em contabilidade. É uma força? Talvez. É uma coisa que é o que eu tenho. É o que eu tenho no momento. Entende? Então, eu tenho graduação em contabilidade. Mas contabilidade não vai muito para RH. Não, mas muitas pessoas não têm graduação em contabilidade. Então, não é um ponto fraco, entende? Não descredibiliza para a área de RH, tá? Por outro lado, eu tenho uma fraqueza para a área de RH que eu não tenho o curso, uma graduação de psicologia, por exemplo. Tem muitas empresas que pedem. É uma fraqueza olhando que o mercado muitas vezes pede. Não é todo o mercado. É importante dizer. Eu não tenho inglês. É uma fraqueza. Eu não tenho. Aqui também a gente coloca habilidades, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade de ensinar. É fácil para mim ensinar. Por outro lado, eu não tenho uma habilidade, eu diria, não é nem relacional, eu vou colocar de comunicação no sentido de ser a pessoa que chega e que conversa e que, sabe, é aquela pessoa expansiva. Vou colocar nesse sentido aqui de comunicação, vou colocar dentro dessa caixinha aqui para ficar mais fácil, tá? Então, eu não tenho essa habilidade tão bem assim desenvolvida. Sou uma pessoa mais retraída. Então, até trocar aqui, vou colocar extroversão. Eu não sou tão extrovertida, tá? Eu não tenho, por exemplo, uma habilidade com ambiente muito dinâmico.
que é isso? O que é esse ambiente muito dinâmico? Aquele ambiente que é aquela agitação, toda hora muda alguma coisa, e é um monte de tarefa ao mesmo tempo, e, enfim, é resultado, é meta, e é isso que muda muito, que é muito agitado, ou um ambiente que muito antigamente a gente falava sob pressão. Eu tenho dificuldade com esse tipo de ambiente. Eu preciso fazer uma força muito grande de energia para me adequar a esse ambiente. Entende? Não é que eu não consigo trabalhar, eu consigo. Mas a energia que eu vou desprender para trabalhar nesse ambiente é muito grande, tá? Então, a gente pode colocar habilidades, comportamentos também, não só de conhecimento técnico, tá? Não só de conhecimento de estudo, mas também do nosso comportamento, porque isso vai dando clareza e que deixa a lista ficar gigante, não tem problema. Quanto mais tiver dentro dessa lista, mais autoconhecimento você está tendo, tá? Então, beleza. Então, fizemos as nossas forças e as nossas fraquezas. Agora, a gente coloca as nossas oportunidades. Então, olhando para as nossas forças, quais são as oportunidades que a gente tem? Tá? Então, se eu tenho conhecimento de DP, eu tenho uma oportunidade de trabalhar no DP. Tem uma oportunidade de trabalhar no DP. Se eu tenho um conhecimento generalista de RH, eu consigo trabalhar em todas as áreas, né? Eu consigo fazer recrutamento e seleção, eu consigo fazer uma avaliação de desempenho, eu consigo fazer uma pesquisa de clima, fazer descrição de cargos, consigo trabalhar dessa forma. Então, atuação generalista ou especialista. Eu consigo tanto um quanto o outro. Eu posso trabalhar numa empresa e atuar só como benefícios, fazendo benefícios, ou eu posso atuar na empresa fazendo benefícios, fazendo folha de pagamento, fazendo o recrutamento e seleção, porque eu já me aprofundei o suficiente para conseguir fazer isso, tá? Então, são oportunidades, né, dentro disso. Como eu tenho uma habilidade de ensinar, eu posso ensinar. Então, eu posso sim trabalhar como professora, mentora, entende? Então, dentro das suas forças, quais são as oportunidades que tem para você no mercado? Não só no mercado, e não só naquilo que hoje, tá? Oportunidades futuras até. Que você sabe que se você aprofundar talvez um pouquinho mais em algum conhecimento, você já consegue atingir um outro mercado, tá? Então, são possibilidades, tá bom? Agora, dentro das nossas fraquezas, quais são as ameaças que eu tenho no mercado, né? Como eu coloquei ali psicologia, uma ameaça que eu tenho é, talvez, uma limitação menor de vagas. Aliás, maior de vagas, uma limitação maior de vagas. Eu não vou conseguir me aplicar para todas as vagas. Eu vou ter um limite, né, que não engloba a psicologia. Então, talvez uma limitação do mercado. Hoje, isso menos, tá? Bem menos. O mercado, ele já está entendendo que não só a psicologia precisa estar atuando dentro do RH. O inglês, então, se eu quero, é uma ameaça que eu não vou conseguir também vagas, não vou conseguir trabalhar em multinacionais, talvez, em empresas que têm uma atuação internacional.
Isso limita um pouco também a minha atuação. Significa que o mercado não vai me querer? Não. Mas que se eu desenvolver essa habilidade, eu abranjo um mercado maior. Tá bom? Extroversão. O que isso limita? Limita que tudo na nossa vida é relacionamento. Então, a gente precisa, sim, aprender a conversar, aprender a se posicionar mais, a aparecer um pouco mais para quem é introvertido. Para quem é muito extrovertido, tem que ser menos, tem que ser o contrário. Precisa ter um equilíbrio ali para que a gente crie conexões, porque conexões são importantes para o nosso crescimento, mas também sem querer aparecer como o principal, o destaque, né? Essa é a minha visão, tá? É um exemplo aqui que eu estou dando. Então, no meu caso, eu preciso desenvolver a extroversão. Eu preciso, porque eu sou muito introvertida, então eu preciso desenvolver a extroversão. E como que, para mim, eu preciso fazer isso? É me colocando em situações em que eu esteja conversando, em que eu esteja aparecendo. Vou dar um exemplo que aconteceu recente. Eu fui fazer um curso, comecei a fazer um curso, e esse curso também tem um grupo de networking. E eu sempre fui a pessoa, tá passando um som aqui, tá? Esperar esse som passar. Sábado, né? Sábado é assim. Vamos lá. Mas é que não tá dando muito barulho, não. Tá dando, não? Ah, maravilha, Não. bom saber. Porque aqui parece que tá muito alto. Bom, eu fui fazer um curso e tem um grupo de networking, e nos outros cursos que eu fiz, e que também tinha um grupo de networking, eu nunca fui a pessoa que vinha, conversava, respondia dúvida e trocava muito ali dentro dos grupos. Eu sempre me ative a aprender o que eu quero aprender. Era para lá, era para isso que eu estava ali, era isso que eu fazia, tá? Mas eu entendi que eu preciso desenvolver essa habilidade, que eu preciso aparecer, até para eu conquistar coisas que eu quero, né? Então, se de repente eu quero ser uma pessoa mais vista no mercado, eu preciso aparecer mais, não só no LinkedIn, não só em outras redes, mas nos grupos que estão próximos de mim. Porque muito do nosso crescimento vem também de quem está próximo, né? Então, dessa vez eu fiz diferente. Dessa vez eu entrei na hora que eu entrei no grupo, eu já me apresentei. Aí as pessoas vão entrando, eu vou dando boas-vindas também. Aí surge uma dúvida, eu respondo se eu souber. Eu comento se eu achar, né, que eu vou conseguir contribuir de alguma forma. Eu pergunto, né? Então, eu estou, de alguma forma, aparecendo também. Eu estou colocando essa extroversão para fora. E isso cria conexões. Inclusive, fazendo isso, eu já criei uma conexão de uma possível parceria de trabalho. Então, se eu não tivesse entrado, me apresentado, dado boas-vindas, perguntado, chamado a pessoa e perguntado sobre o que ela fazia e tudo mais, ia ficar, eu não ia ter nem esse network e muito menos uma possível parceria. Não significa que eu vou ter essa parceria? Não, mas é uma possibilidade. Já fiquei no radar da pessoa, entende? E essa máxima, ela é verdadeira. Quem não é visto não é lembrado. Fato. A gente precisa ser visto pelas pessoas certas, tá? Então, voltando aqui, no caso, eu já comecei a desenvolver essa habilidade aqui de extroversão, mas ainda é uma fraqueza que limita um pouco a minha atuação. Ambiente muito dinâmico, para mim, no caso. Por que isso é uma ameaça? Porque hoje o mundo é dinâmico. O mundo, ele muda o tempo todo. Todas as empresas, elas mudam o tempo todo. E eu preciso ter uma flexibilidade maior para entender isso. Eu preciso ter
um, uma atitude mais flexível, né? E não só ficar ali dentro daquilo que eu já sei, mas buscar outros conhecimentos, buscar o que eu posso agregar, que isso vai interferir na empresa em determinado momento, enfim, lá na frente, olhar de uma maneira mais ampla e não só para o que eu estou fazendo ali. Então, eu preciso desenvolver essa habilidade de atuar nesse ambiente. E mais para frente a gente vai ver como que a gente usa as habilidades que a gente já tem para atingir as fraquezas que a gente ainda tem também, né? E como que a gente minimiza isso? Então, por exemplo, para que eu atue num ambiente mais dinâmico, que para mim é um caos, eu preciso me organizar dentro desse caos. Então, beleza, eu tenho 20 coisas para fazer e é tudo muito urgente. Tudo bem, mas uma é prioridade. E aí eu me organizo o que é prioridade. E aí, nem que seja uma para as 10, uma para as 11, uma para meio-dia, não importa. Isso, para mim, funciona mais. Então, dentro daquele caos, daquele dinamismo, daquela pressão, eu me organizo para isso. Eu tenho uma habilidade mais fácil de organização. Então, isso poderia estar nas minhas forças também, né? A habilidade de organizar, enfim, então, a gente vai usando isso, tá? Esse é o seu ponto de partida. É isso que você vai fazer. Agora, quando você olhar todas as forças que você tem, por exemplo, é uma força hoje para você que está no início ter o LinkedIn. É uma força. Por quê? Muitos profissionais da sua idade que estão iniciando na área não têm LinkedIn. Isso você vai ver no seu grupo da faculdade. Muitos não vão ter LinkedIn, tá? Então você já sai aí na frente, porque você pode se posicionar para o mercado que está lá. O LinkedIn hoje, ele é como se tivesse uma rua que tivessem vários comércios, várias empresas, mas que fossem 90% das empresas do mundo inteiro. São milhões de empresas que estão no LinkedIn. E a gente consegue atingir todas elas. Todas elas. Se você quiser conversar com o diretor de uma empresa lá do Canadá, se souber o nome dele, você busca ele no LinkedIn, você consegue mandar uma mensagem direto para ele. Sem precisar de nada no seu caminho. Entende? Então, assim, e o LinkedIn, ele não é só para procurar emprego e recrutador encontrar candidato, tá? Nós, RH, a gente tem muito essa visão. A gente está muito no nosso mundinho de empregabilidade ali dentro do LinkedIn. Só que o LinkedIn, ele é muito mais utilizado em questão global para negócios. Então, para vender também, as pessoas usam muito para vender no LinkedIn. Muito, e elas têm o que a gente chama de conversão. Então, as pessoas que estão no LinkedIn, elas estão muito mais aptas a comprar do que no Instagram, por exemplo. Hoje a gente vê muitas pessoas vendendo no Instagram e precisa se posicionar no Instagram para quem quer vender. Mas no LinkedIn, a pessoa já está lá, ela já está apta a fazer negócios. Porque o LinkedIn ele já é para negócios. Ele já é para isso. Então, a gente precisa ampliar também a nossa visão do que é o nosso posicionamento no mercado. O mercado, ele não é só emprego, tá? Confesso que já perdi oportunidades, inclusive, de fazer venda no LinkedIn, porque eu não sabia disso, eu não tinha esse conhecimento. Há uns anos atrás, eu escrevi um artigo sobre implantação de RH, e aí 2 ou 3 pessoas me procuraram para saber o que elas precisavam fazer, que elas eram do departamento pessoal, elas precisaram assumir
um cargo ali para implantar o RH e elas não tinham conhecimento. E eu não tinha noção de que eu podia ter falado assim: olha, eu te ensino. Eu te ensino a fazer isso. Eu posso te ensinar. E aí a gente faz eu te acompanho, você vai fazendo e eu vou te direcionando o que você precisa fazer. Eu poderia ter mentorado essas pessoas, por exemplo. Ou poderia ter criado um curso na época, enfim. Então, perdi negócio, entende? Por não ter noção da amplitude que tem as coisas, né? Bom, então, dentro do que a gente trabalhou aqui, qual que é a sua dúvida? Quais suas expectativas com relação a isso? Já conseguiu pensar em algumas coisas aí para colocar? Como eu já tinha familiaridade com isso, eu já sabia basicamente como é que era um pouquinho. Já tenho até em mente algumas coisas que eu quero colocar aqui sobre a minha pessoa. E assim, não tenho dúvida não. Maravilha. Bom, um dos pontos que você levantou comigo, Ana, foi a empregabilidade, né? A gente já tinha conversado antes, né? Então, seu momento agora é de buscar vagas, é isso? Isso mesmo. Perfeito. O momento é buscar vagas. Tá. E como que tá essa busca? Como que você tá nesse movimento? Olha, no momento eu tô, sim, focada na área de DP, que é uma área que eu já tenho familiaridade, já tenho um pouco de conhecimento. Então, eu estava procurando ou estágio ou atuar como auxiliar, uma coisa que eu já tinha atuado antes. Como eu não tenho experiência total do DP, sobre tudo do DP, acredito que eu também, o estágio também faria um perfil para mim atuar dentro. Então, eu busco entre auxiliar ou estágio, Beleza. atuar nesse departamento. Uhum. Tá. E do que você já está, né, na faculdade de RH, dentro do que você já aprendeu lá, o que você já aprendeu? Eu aprendi mais sobre. Como eu estou no primeiro período, né? Então, eu aprendi mais sobre saúde ocupacional, essas coisas assim. É algo bem cru ainda. Não Uhum. chegou a entrar muito assim E no que já tem momento. mais a ver com o DP do que o RH. Isso. Ótimo, tá. Beleza. Então a gente precisa entender quais são os seus objetivos, é isso. Então, se você tem um objetivo de atuar com o departamento pessoal, pelo menos de início, então a gente vai se posicionar para isso. E aí a sua análise SWOT, você vai fazer ela pensando nisso, tá? Pensando nisso. E não se preocupe em pensar assim, eu estou iniciando, então eu vou buscar a vaga de auxiliar ou de estágio. Você pode trabalhar como assistente. Você já trabalhou como assistente, né? Então, tá tudo bem. Vai depender do que você buscar, tá? Muitas pessoas erram na hora de buscar. Passou uma moda que nem eu consegui. Muitas pessoas erram na hora de buscar emprego é justamente não ter clareza do que está buscando. Não ter clareza. E aí se candidata para 1 milhão de vagas, não é chamado, ou não recebe retorno, ou não passa na entrevista e se frustra. Mas a gente pode minimizar isso. Eu acredito muito que, claro, depende do momento de cada pessoa, cada caso é um caso, mas eu acredito muito que é muito mais viável, menos desgastante, menos frustrante a gente se candidatar ou buscar vagas mais específicas. Então, a gente acaba limitando um pouco mais e demora um pouco mais para se recolocar, mas ter uma recolocação mais assertiva, entende? Do que, eu tô querendo trabalhar, eu preciso trabalhar, ok, eu preciso trabalhar, mas eu vou buscar uma vaga que é lá do outro lado da cidade, porque é o que apareceu e isso vai me desgastar e daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu não vou conseguir.
isso já dentro da minha rotina, já não consigo fazer. E aí, seja porque eu estou estudando, seja porque eu tenho família, enfim, é um exemplo. Outro exemplo é eu estou buscando na área de DP, e aí surge uma vaga de auxiliar administrativo financeiro, que não tem nada a ver. Tudo, eu preciso trabalhar, mas vai fazer sentido? É algo que eu quero aprender? Porque se não for algo que eu nem quero aprender no momento, que não faça sentido para minha visão mais à frente, né? Vai fazer sentido eu entrar na empresa e usar a empresa de trampolim só porque eu preciso trabalhar. Eu falo o seguinte: a gente usa as empresas como ponte, não como trampolim. A gente usa a empresa como ponte para a gente chegar onde a gente quer. E para a gente usar a empresa como ponte, ela precisa estar numa linha de aprendizagem, numa linha de desenvolvimento que faça sentido para o meu objetivo. Entende? Então, aproveita que você vai fazer esse exercício da análise SWOT e já escreve os seus objetivos profissionais, no sentido de hoje você já tem familiaridade com o DP e tudo mais, beleza. Mas futuramente você quer entender mais e conhecer mais do departamento pessoal, ou você quer de fato trabalhar com RH e quais são as áreas do RH que você já teve ali uma noção e que talvez te interesse, já tenha isso no seu radar. Escreva isso junto para a gente poder entender como a gente vai usar essas habilidades, talvez, do DP, para você já ir para o RH, se for algo que você quiser. Entende? Porque é possível. Totalmente possível. Tá? Então, mas aí depende do que você quer, né? Mas não, eu quero entender do DP, quero conhecer, quero atuar no DP mais um tempo, e só depois, talvez, eu faça uma transição se fizer sentido. Tá ótimo, porque tem muita gente que adora o departamento pessoal e tá tudo certo. Eu tô falando do RH porque você faz RH, né? Mas, mas enfim, é o que fizer sentido para você. É começar a pensar um pouquinho mais à frente, tá? Mas o que a gente faz hoje para chegar lá? Beleza? Ana, Belezinha. a gente está chegando no finalzinho aqui já, falta 5 minutos aqui para a gente encerrar. Me conta, tem alguém que você queira, que você acha que se beneficiaria desse processo aqui, alguém que você conhece e que você queira que faça parte do nosso momento? Ai, travou aqui. Tá me ouvindo? Tô. Olha, no momento, Nath, eu até que no meu convívio, assim, eu não tenho muitas pessoas que façam curso, o mesmo curso que eu. Então, no momento não tem, mas eu sei que lá na faculdade, quando eu fizer mais amizades, eu sei que vai ter mais gente interessada. E é óbvio que eu vou falar pro pessoal, né? Chamar mais gente para participar também. Maravilha. Tá. Então, quando você estiver nesse movimento, então, pelo que eu entendi, vai começar a colocar essa extroversão para fora. Não é o caso, né? Porque eu já sou extrovertida, até de. Maravilha. Ótimo. Então, quando tiver, e aí você me fala que eu converso com a pessoa, entendo o momento dela e tudo mais, para a gente poder caminhar junto. Como eu falei, Fechou. todo o programa vai ficar gravado. Eu vou subir ele na plataforma, vou liberar o acesso lá para você. E aí a gente vai ter toda semana esse encontro que vai ser muito produtivo, tá? Eu vou, talvez, em alguns dias da semana, mandar um exercício, outra coisa assim, que eu ver que faz sentido para o que a gente vai trabalhar no sábado, e eu preciso que vocês absorvam, de repente, alguma coisa para a gente trabalhar. Enfim, então vai ser uma coisa bem dinâmica também, não é algo engessado, e é muito também do momento que os meus mentorados estão. Porque não adianta eu vir, eu tenho método, né? Eu já sei o que eu vou ensinar e eu já sei como fazer vocês alcançarem isso mais rápido.
Mas cada pessoa tem a sua rampa de aprendizagem e o seu momento de vida. Então, dentro disso, a gente vai trabalhar a especificidade de cada um. Então, hoje eu conversei mais com você, no próximo, né, tendo mais alguém, a gente já conversa mais também, qual é esse momento, o que essa pessoa precisa fazer para a gente poder, e aí isso vai, o que for agregando para ela, vai agregando para você, o que eu agrego para você vai agregando para o outro, e aí a gente vai crescendo juntos, tá? Fechou, Nath. Então, bora lá colocar esse exercício em prática. Também o exercício de olhar para o futuro, tá? O que você precisa, onde você quer chegar. Vamos colocar aí um futuro de 3 a 5 anos. Não vamos pensar 10 anos, não. Vamos pensar aqui de 3 a 5 anos, onde você quer chegar, tá? O que você quer estar fazendo, tá bom? Beleza, Nath. O Tô aqui exercício, anotando aqui, sabe? eu estou aqui com tanto exercício que eu quero passar para vocês. Mas vamos começar com calma, vamos começar leve. Depois a gente Vai fluindo. depois a gente pega pesado. Tá bom? Mas isso aqui já é para dar uma visibilidade maior. Dentro Vai ajudar também muito. vai Só que ajudar. já, a gente conversando aqui, eu te ouvindo, eu já pensei em muitas coisas aqui, já colocando a caminho do que eu quero. Isso. E não deixe de. Ah, uma coisa muito importante. Muito, muito, muito importante. A partir de agora, antes de eu falar, qual que é a sua rede social principal que você mais usa hoje? Rede social. Instagram e Instagram, que eu LinkedIn. mais uso. Os dois que eu mais uso. Instagram e. Não entendi? LinkedIn. Instagram e LinkedIn. Perfeito. O LinkedIn tem que estar ali na sua tela inicial agora. Na sua tela inicial. Por quê? Tudo que a gente faz no LinkedIn é visto pela nossa rede, né? Então, comentários inteligentes, né? Se você consegue colocar sua opinião ou alguma coisa que você aprender, que você já, né, aprendeu ali, você consegue comentar, comente, né? Pode dar também comuns parabéns para alguém que teve alguma conquista, fez algum curso, alguma coisa. Compartilhar um curso que você fez, compartilhar alguma coisa que você aprendeu aqui. E não necessariamente você falar assim, aprendi isso, isso e isso, mas trazer como forma de informação. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do que a gente fez. Falar sobre análise SWOT. Você pode falar. Você sabia que a análise SWOT é importante para o seu desenvolvimento profissional? E aí você fala o que você sabe sobre análise SWOT. Entende? Tudo que a gente aprende vira conhecimento e vira. E alguém não sabe. Tá? Alguém não sabe. Tem gente que não sabe o que você sabe. Então, quando você começa a compartilhar conhecimento, você também é vista, você também é visto como uma pessoa que já sabe mais. Por mais que você esteja no início, você é vista como uma pessoa que já sabe mais. Entendeu? Então, compartilhe, movimente. Depois a gente vai entrar mais na questão de como estruturar ele certinho, né? A partir do momento que a gente tiver esse exercício aqui, na próxima semana, provavelmente, a gente já vai entrar olhando o LinkedIn e olhando o currículo, tá? Porque a gente precisa ter isso aqui, ter clareza do que você busca para a gente começar a se posicionar, tá bom? E não necessariamente você precisa aprender mais coisas, mas se posicionar dentro daquilo que você já tem de conhecimento, tá? Beleza. Então, aí a gente vai fazer isso. Então, eu quero ver você mais lá, movimentando o seu LinkedIn. Se você quiser, né, for interessante para você, quiser fazer isso no Instagram, quiser fazer isso em outras redes, fique à vontade. Mas o LinkedIn é importante que você faça, tá bom?
E então já prepara aí para a próxima semana, LinkedIn e currículo, tá bom? A Fechou, gente vai olhar Nath. para isso semana que vem, tá bom? Combinado. Beijo, muito obrigada.